7 horas mais 31 minutos, 7h31, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 1º de novembro, gente, 1º de novembro de 2024. Vamos juntos até 7:55 com o Jornal da Manhã Entrevista. E entramos no Novembro Vermelho, sim, mês de prevenção ao câncer bucal. No Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar aqui com a diretora do Departamento de Saúde Bucal, Clair Delara Boles, e com o dentista Gabriel Murbach. Bom, a gente poucas vezes para pensar, né, câncer bucal ou qualquer problema nesse sentido, mas se a gente parar para pensar no dia, só anotar o que a gente coloca na boca durante um dia inteiro, né? E às vezes muitas coisas não tem muitas procedências, né? Não é muito procedente, a gente não toma cuidado. Se a gente pegar e parar para pensar que a pandemia, ela foi a porta de entrada também, né? A nossa região da face e tudo mais, o tossi, né? Então a gente tem uma ideia. E a Clair aqui me revelou também, e aí a gente pode entrar nesse contexto, que ela se livrou do cigarro, já está contando os dias. Também uma porta de entrada, né, para o câncer bucal. A gente não para pensar nisso, mas é um caminho. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Gostaria que vocês já pudessem, né, o Dr. Gabriel aqui, para falar também a respeito deste câncer, que ele existe, está presente. E tem qual que é a frequência dele que a gente pode encontrar, e aí a gente vai falando dos sintomas, né? Onde que a gente pode notar, se é uma ferida, se é de repente uma mudança de cor nos lábios, alguma coisa do tipo. Bom dia. Bom dia, Alessandro, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Jornal. É isso mesmo, né? São alterações aí na nossa boca. O câncer, assim como em outros lugares do corpo, muitas vezes ele tem um início silencioso, né? A pessoa não consegue diagnosticar sozinha. Mas essas alterações de cor, de feridas, de aftas que demoram a sarar, que sangram, sempre são sinais de alerta. Dor na língua, dor ao engolir, né? Tudo isso há um tempo prolongado, né? Que é normal a gente ter aftas, às vezes a gengiva sangrar um pouquinho por algum motivo ou outro, né? Que não está relacionado ao câncer. Mas quando isso for muito frequente, né? Tiver um tempo assim muito duradouro de exposição dessa ferida que não sara, sempre é um sinal de alerta para procurar o cirurgião dentista. E as consequências, o que normalmente origina o câncer bucal? É aquela velha história, né? Dos hábitos, né? Cigarro, a bebida alcoólica, a exposição ao sol também, né? Porque atinge daí não dentro da boca, mas os lábios, que também está incluso aí, né? No câncer de boca. E também algumas profissões, né? Que tem um risco mais acentuado. Por exemplo, marceneiros, gente que mexe com solda, com fuligem, ou na agricultura. Por quê? Por causa que todos esses resíduos, né? Da madeira, do ferro, ou até mesmo de insumos agrícolas, né? Se a pessoa não está bem protegida, com máscara, né? Ou com o face shield, que é aquela máscara maior que protege a cara, assim, tudo isso vai agredindo ali o lábio, junto com o sol, junto com o suor, e pode originar o câncer de boca. Muitas vezes começa, então, praticamente pela fricção. Pela fricção, né? O caso de lábio né? Exposição ao sol e a outros fatores ambientais. Claro, e essa é uma situação que vocês estão abrindo para o alerta aqui em São Miguel do Iguaçu. A gente tem como que é a nossa realidade aqui? A gente ainda está longe, ou tem casos já acentuados que merecem um alerta? Porque em qualquer doença a gente sempre precisa estar atento, né? Bom dia. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes. Realmente nós já temos casos sim em São Miguel do Iguaçu. O que está acontecendo, de que forma que a gente está fazendo? O paciente vai até o consultório odontológico, ali o profissional, né, o dentista, detecta alguma ferida, vê uma coloração, alguma coisa diferente, então ele passa o encaminhamento ao paciente. Esse paciente vai até o CEL, que é o Centro Especializado de Odontologia, anexo à Clínica de Especialidades, e então ali a gente encaminha.
Geralmente nós encaminhamos para o CEONC. Hoje o CEONC já tem também um consultório, uma unidade em Medianeira, e por ser mais perto a gente já está encaminhando lá. E muitos desses pacientes voltam já com o diagnóstico de câncer de boca, ou seja, bucal. E faixa etária de idade tem? Não, isso não tem uma faixa etária, né? Isso pode acontecer tanto em pessoas novas. Claro que juventude é um pouco menos, mas também o Dr. Gabriel já vai falar a exposição que esses adolescentes, jovens já estão propícios, né? Hoje, inclusive, Clarice, se me permite, e o Dr. Gabriel, a gente tem o tal do pendrive, né? É um caso sério, né? Os vapes, os pods aí que a garotada anda pendurado no pescoço, né? Muito preocupante o vape. Então vamos lá, vamos falar dessa questão, porque isso, talvez num primeiro momento, a gente viu alguns casos isolados das pessoas terem problemas, por exemplo, pulmão, né? E tudo mais. Mas qual a preocupação, tanto é que aqui no Brasil ficou proibido, né? Só que a gente está do lado do Paraguai, né? Então muita coisa chega por contrabando e a gente vê assim uma resistência, porque, cara, é um mal silencioso, né? Nem cheiro direito dá para incomodar. Então às vezes o cara tá lá no meio de uma galera, tá passando despercebido, né? Que é diferente de você puxar um cigarro e, dependendo da situação, aí se incomoda, né? Porque por tudo já característico do cigarro, né? Mas conta pra gente qual que é o tamanho do risco. O câncer bucal, né, ele tem uma incidência maior em pessoas mais idosas, né? Geralmente homens acima dos 40 anos. Mas a gente tá tendo bastante casos de pessoas novas, né? Também, às vezes até que não tem nenhum desses hábitos e que tá desenvolvendo câncer de boca. Mas o vape, né, o pod, se você pegar que ele surgiu aí se popularizou pelo menos, né, nos últimos 5 anos, e já temos casos de adolescentes, de jovens morrendo ou tendo problemas sérios de saúde por causa dele, é muito alarmante. Por isso que o governo acho que até vai suspender o CNPJ, né, de quem comercializar, né, tomou uma medida um pouco mais dura, porque ele sempre foi proibido, né, mas não era muito respeitado. Então, ele facilita muito o vício do fumo, porque os jovens não encaram ele como se fosse um tabaco, né? Não, mas não é cigarro, não é a mesma coisa, não faz mal igual. Tá sempre com ele ali pendurado no pescoço. Fuma mais do que se fosse uma pessoa fumando cigarro, né? Porque tá sempre ali pendurado. Cada pouquinho dá uma puxadinha, fuma um pouquinho, mas não associa ele ao cigarro. E na verdade é um vício tão prejudicial quanto o cigarro. A gente ainda não tem muitos estudos, né, sobre as consequências do uso do vape, mas os casos que já estão aparecendo pelo tempo curto de exposição, né? Porque antigamente você pega uma pessoa que fumava cigarro, ela levava 20, 30 anos para desenvolver um problema de pulmão, ou de câncer de boca, ou de garganta, ou qualquer outro tipo. E hoje em dia, com 5 anos aí de uso desses pod, desses vapes, já temos jovens com problemas sérios de saúde. Então isso é muito alarmante, né? Não achem que o pod ele não tem nada a ver com cigarro, que ele não faz mal, porque é uma fumaça, isso, aquilo, porque tem gostinho, porque não tem cheiro, que você falou, ele não incomoda, ele não tem cheiro, ele não tem fumo, né? Porque ele é tão prejudicial ou até mais do que o cigarro. A gente não sabe o que tem nessa composição, né? Exatamente. Isso aí, ainda mais da forma que está chegando, né? Do exterior, sem nenhuma... regularização da Anvisa, né? Não tem como saber, não tem como saber. A gente pega... Olha, qualquer produto que a gente compre, né, normalmente a gente dá uma olhada nos ingredientes, na embalagem, para ver o que tem, né, para ver e de repente a gente está colocando uma coisa sem ter consultoria nenhuma, sem estabelecer nenhuma medida de segurança, né? E o fato também de a gente não pensar a longo prazo, né? Eu acho que esse é um problema também, que depois lá na frente a gente vai ver todas as consequências. É, né? Aquela história, né? Não vai acontecer comigo não, só acontece com os outros e acontece sim, né? O câncer não escolhe ninguém, né? Isso. Bom, Claire, e aqui hoje, para quem necessita de ajuda, ou pelo menos está ouvindo a gente nesse momento e pensa, olha, realmente eu tô com algum desses sintomas aí, quem procura, o que faz? Como eu já falei, né? Essas
esses pacientes que foram encaminhados através dos nossos dentistas, né? Hoje nós temos em cada unidade de saúde também o consultório odontológico, né? Então, cada dia a saúde está chegando mais perto das pessoas. Cada dia a nossa administração está disponibilizando a saúde mais perto da sua casa. Então, a pessoa já vai pro dentista, porém ainda nós temos assim as pessoas esperando muito para procurar o profissional de odontologia, procurar o dentista. Geralmente eles vão quando eles estão sentindo dor, mas isso o doutor Gabriel também vai falar de cada quanto tempo deve ir para o dentista, né? Mas então está sendo detectado as lesões nos consultórios odontológicos, eles encaminham e a gente já encaminha. E já temos casos, sim, de câncer bucal em São Miguel do Iguaçu. Isso tem uma preocupação, né? Porque tem muita gente que não procura, né, um atendimento e às vezes fica ali e no momento que sentir a necessidade de procurar ajuda, pode ser um pouco tarde, né? Que é o que a gente sempre vê nos casos que não tem volta no câncer, né? Na verdade, a gente não é assim só com o câncer bucal, né? Porque o câncer é uma doença, assim como o diabetes, como a pressão arterial, né? Elas são doenças silenciosas, então elas são muito perigosas. Quando você descobre, é porque ela já está bastante tomada, né? Então, por isso, existe a prevenção. Importante trabalhar a prevenção. O câncer de boca realmente, né? Se você descobrir, detectar, né, diagnosticar e logo no início ele tem uma taxa de cura, né, de sucesso aí do tratamento de 95%. Né? Geralmente consiste em remover aquela ferida, aquela lesão, aquela mancha que se formou ali na cavidade oral e fica tudo certo. Quando é demorado esse diagnóstico, né, quando o paciente já está com sintomas, ou seja, já está com dor, já está com dificuldade de movimentar a língua, já está com dor ao engolir, essa taxa já cai para 45% de chance de cura. E sem contar que o tratamento é muito mais sofrido, né? Além da cirurgia para remover ali a lesão, às vezes tem que remover os linfonodos, né, que são as amígdalas ali embaixo do pescoço, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia e já dificulta mais a chance de cura. Então a visita regular ao dentista ainda além dos hábitos saudáveis, né, e da boa higiene, ainda é a melhor forma de prevenção, né? Cada 6 meses ou uma vez por ano, se você leva uma vida saudável, se o seu dentista te orientar. O tempo que você deve voltar ao dentista é o próprio dentista que vai te orientar, né? Ele vai te avaliar, vai ver quais são os seus fatores de risco, se você fuma, todas aquelas perguntinhas, né, que a gente faz no começo da primeira consulta, que às vezes o pessoal acha meio chato, elas não são à toa, né? Pra gente conhecer melhor a pessoa, identificar os hábitos dela, como é que ela se comporta, o que ela faz, se ela fuma, se ela bebe, né? Se ela tem uma boa higiene, tudo isso pra gente determinar qual é o melhor tratamento e também qual que é o tempo de retorno, né? Uma pessoa que tem uma higiene excelente, não fuma, não bebe, a gente vai orientar a vir uma vez por ano. Uma pessoa que já tem algum desses hábitos, o tempo já vai ser menor pra, se acaso acontecer, né, de um dia aparecer uma lesão ou ter qualquer outro problema, a gente conseguir diagnosticar no início e ter uma taxa de sucesso de cura aí muito maior. Tem um dado já projetado para 2024, ali em cima de projeção, né, que é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que prevê que o Brasil vai ter mais de 39.550 novos casos de câncer. Então quase 40 mil, vou colocar dessa forma para a gente entender melhor. Quase 40 mil casos de câncer de cabeça, pescoço, que inclui cânceres de cavidade oral, laringe e tireoide. Ou seja, eu não imaginava que a nossa região, né, a face, a cabeça, poderia... A cabeça até a gente está acostumado a ouvir um ou outro ter um tumor e tal, e ter que buscar, mas, por exemplo, laringite, né, que a gente às vezes não dá muita bola, né, a tireoide, né, que às vezes a gente acha que é só o grande problema é estético, né, E aí também aquele descreve que está junto nessa conta a cavidade oral, né? A boca, ou seja, todo esse aspecto. Então é um número assim bem considerável, né? Eu sempre falo, quando as pessoas chegam conversar ou para marcar uma especialidade, eles falam: nossa, mas é assim perigoso? Sim, um dente é tão perigoso quanto o coração.
quanto o pulmão, né? Por causa do dente pode acontecer várias situações tão perigosas quanto esses outros órgãos. E veja bem, olha o número que você falou ali. A gente geralmente pensa no câncer de colo do útero, câncer de mama, câncer do pulmão. Poucas vezes você pensa no câncer bucal. E é interessante porque é uma região de muita atividade, né? Muito. A gente sempre fala também que a saúde começa pela boca, né? Da forma que você mastiga, como você vai higienizar sua boca, dali pode estar dependendo a tua boa saúde também. A gente tem, eu vou pegar do esporte futebol, né? O futebol hoje tem um estudo e os profissionais, a primeira coisa que eles têm que estar bem é com a dentição, que tem diminuído as lesões musculares, ou seja, uma coisa está ligada à outra, né? Então, olha como que a gente, tanto é que eu me lembro que quando a gente era criança se falava em extração, né? Hoje é uma cirurgia, né? Porque realmente é algo muito complexo e muita gente já perdeu a vida tentando extrair um dente de forma inadequada, né? Então a gente evoluiu muito nesse aspecto. O doutor pode falar melhor que eu nesse sentido, né, Gabriel? Quanta coisa já, e a tua geração já pegou, mas imagina que toda a faculdade é assim, né? Que tu começa a estudar, cara, como no passado era feito assim, né? Sim, os pacientes até têm muito receio de vir no dentista, muito medo por causa desses tempos mais antigos, né? De antigamente, não tinham profissionais, às vezes tinha aquele dentista da comunidade que não era nem dentista, né? Era uma pessoa que aprendeu com outra, que a gente chamava de dentista prático, e qual que era o tratamento? Era arrancar, né? Tinha uma dorzinha de dente, ia lá e arranca. E tem muita gente que acha que ainda é assim que a gente trabalha, e não é, né? A extração do dente é sempre a última opção. Enquanto a gente tiver recurso para salvar aquele dente, para restaurar, para tratar o canal, tentar manter ele na boca, a gente sempre vai tentar esse procedimento primeiro, antes de optar pela extração. Porque realmente ela é uma cirurgia e é uma conexão, né, do lado externo com o lado interno do nosso corpo, né? Um dente que está aberto, tudo que você come, qualquer infecção, qualquer bactéria que tiver na sua boca, pode entrar ali naquela cavidade do dente e vai cair na corrente sanguínea, né? Então existem problemas sérios. Claro, mas não, isso daqui é só arrancar, comigo não vai acontecer, né? Tem gente que fica chateada porque chega lá no consultório, às vezes está 15 dias esperando para extrair um dente, chega lá no dia, a diabetes está alta, a pressão está alta, o dentista se recusa a extrair, fala, não, você vai ter que passar com o médico, tomar medicação para controlar essa diabetes, essa hipertensão, ou seja, qual for o outro problema de saúde que esteja acontecendo no momento. E o engraçado é que eles falam assim, mas é só arrancar o dente. Só arrancar o dente tem consequências também. Ai, meu Deus do céu. Tem todos esses riscos, então a gente faz para nos proteger, claro, também, né? E para proteger o paciente, né? Se por algum motivo o profissional achar que não é o momento de arrancar, que naquele dia, por alguma alteração do sistema da pessoa ali, seja a pressão, diabetes, qualquer outra coisa, não for o momento, o melhor é esperar, né? Para que correr um risco desnecessário? Porque é uma cirurgia, vai ser cortado, o dente vai ser extraído, vai ser feito o ponto, então sempre tem um risco, tudo tem um risco, né? Querendo ou não, alguma coisa está sendo desconectada de você, né? E isso causa um trauma, né? E esse trauma, dependendo das circunstâncias da pessoa, que ela tenha essas doenças, né? O diabetes, por exemplo, é irreversível, né? Não tem como... Quem tem diabetes sabe disso, né? Que dependendo do tipo ainda de diabetes, né? Um pequeno ferimento, ele pode ser não cicatriza, sangra, pode ser um problema grave, né? Que a pessoa... É engraçado, o doutor estava falando ali dos aspectos, né? Que antigamente, como que era, né? Antes da gente conhecer essa ciência mais avançada, né, de ser aplicado tudo que a gente conhece hoje, muito antes, né, eu estou falando aí 1500, 1700, 1800 bolinha, quando as primeiras cidades que pelo menos na América começaram a se formar. Vocês já viram aquele poste de barbeiro? Já. O poste de barbeiro que ele fica secolé vermelho e azul. Nos filmes a gente vê muito. Era indicativo de que naquele barbeiro o cara fazia extração de dente, que ele fazia pequenas cirurgias e tal. Você imagina você chegar lá, um fazendo a barba e o outro... Olha a situação, né? Condição de higiene. Porque assim, para pegar infecção, né? Às vezes a gente vai num local tudo esterilizado e ainda tem o risco. Então você imagina esse tipo de circunstância. Isso que muita gente
E isso você carrega para a posteridade, né? Você leva para as outras gerações. Imagina o tamanho. O trauma foi tão grande nesse ponto que a gente carrega, acho que até hoje, um certo receio, porque tinha uma chance sim de morrer, né? Tinha, né? Até a própria cadeira do dentista, né? Se você olhar bem, ela é inspirada na cadeira do barbeiro, né? Ela deita para trás, ela sobe, assim como a cadeira do barbeiro faz. Né? Antigamente eram os barbeiros, foram os primeiros dentistas. Mas o Brasil, hoje, é um dos países, se não o país, que mais publica artigo científico na área de odontologia. Então a nossa odontologia é muito avançada. O Brasil é referência mesmo em odontologia. Só você pegar, às vezes, outros países vizinhos até aqui, você vê que a população não tem essa cultura, principalmente também com a estética, né? Você não vê fora do Brasil aqui, nos outros países aqui da América Latina, tantas pessoas preocupadas em usar aparelho, fazer clareamento e tudo mais, que nem tem aqui no Brasil. Então, a nossa odontologia é muito avançada e é muito acessível ainda perto de outros países com a mesma condição socioeconômica ou até com maior condição, né? E é isso que a gente sempre comenta, a nossa equipe de dentistas em São Miguel do Iguaçu, na área pública, né, que a gente se refere prefeitura, é uma equipe muito boa. Nós temos excelentes profissionais trabalhando na nossa rede pública. Hoje nós temos 11 consultórios, né? E temos 13 dentistas. E você precisa ver, conhece que profissionais que nós temos. Claro, a gente não falou, eu queria uma explicação da cor, novembro vermelho, porque a gente foi, a gente não estava entrando em novembro azul, e agora também o novembro vermelho, que é importante a gente entender. E lógico, tudo que a gente já conversou ficou um pouco subentendido, né? Da importância, mas da cor, da escolha. Até a gente estava conversando com o Jones e rindo. Esse mês de novembro é o mês Grenal, né? Azul e vermelho, né? Azul porque é o mês de prevenção também do homem, né? Assim como teve outubro rosa, novembro azul. E também temos o novembro vermelho, justamente por causa da prevenção do câncer bucal, que é a nossa semana a partir de hoje. Do dia 1º ao dia 7 de novembro é a semana de prevenção do câncer bucal. Né? E inclusive nós estamos nas escolas agora, dia 6 estaremos na escola Nestor Victor, né? Que é a escola cívico-militar. O dia todo teremos um profissional, uma dentista, a doutora Maria Gabriela estará na escola Nestor Victor, o dia todo palestrando, conversando, falando, explicando sobre a prevenção do câncer bucal. Tá? Pincelando muito, falando muito sobre o paver, né? Que é ali uma fase onde geralmente estão iniciando esse vício. Então, por isso, do outubro vermelho. E no dia 7 é considerado o dia D. Então, no dia 7 estaremos na Escola Castelo Branco, né? Colégio Castelo Branco, também com palestras às 8 horas da manhã e às 14 horas. Também procuramos a Escola Parigô de Souza, porque nós vamos fazer esse trabalho nas escolas estaduais. Porém, na Escola Parigô de Souza, nos informaram que a diretora se encontra de atestado médico, quem está respondendo é a diretora noturna e que ela entraria em contato conosco. Mas, por enquanto, ninguém entrou em contato e a gente aguarda, porque ainda dá tempo da gente também ir nessa escola para orientar, para palestrar e conversar com essa faixa etária de jovens e adolescentes, né? Que é nessa faixa que temos nessas escolas. E é importantíssimo começar a conscientização por essa galera, porque, cara, muitas das coisas, acho que muitas das formas da gente prevenir muitos problemas que a gente tem hoje, e boa parte das gerações nossas que estão à frente tem problemas hoje porque não tinha informação que a gente tinha, nem a conscientização, né, de trabalhar, né? É por isso que existe o programa da escovação na escola.
E a gente percebeu a diferença da escovação e a não escovação durante a pandemia. Porque durante a pandemia ficaram 2 anos, né, Gabriel? 2 anos. Sem ter a escovação nas escolas. E quando se voltou a ter a escovação, incrível o número de crianças com cárie. Aumentou muito, muito em 2 anos o número de crianças com cárie. Olha que dado interessante nesse ponto, né? Então, a importância da saúde bucal. E quanto à educação, a gente nunca pode fechar as portas, né, para esse tipo de informação, né? Que esse é um tipo de informação valiosa para os jovens, para os nossos formadores de opinião e principalmente para as pessoas que vão tocar o futuro de São Miguel do Iguaçu, né? E assim, eu acho que é o maior investimento de qualquer governo, maior investimento que se faça nesse sentido de prevenção. E nós temos assim a nossa administração de parabéns em todos os setores, em todas as áreas, em toda a sua administração. Mas aí na saúde bucal a gente tem uma grande diferença do antes e depois. No início dessa gestão eram 5 dentistas concursados e hoje nós temos 13 dentistas. Os não concursados são contratados através do credenciamento, né? Então a gente vê assim um crescimento muito grande na área da saúde e também da odontologia, que é parte da área da saúde. Inclusive o doutor Gabriel pode falar da importância do pai e da mãe estar acompanhando a criança na escovação. A prevenção é sempre o melhor investimento, né? Porque muitas pessoas às vezes reclamam, fui lá no posto, o dentista metade da semana não tá na escola ou tá em alguma ação social ou algum grupo, como temos o grupo de tabagismo também que o dentista, né, e outros profissionais acompanham, mas a prevenção ela evita justamente que essa criança, esse adolescente tenha problemas futuros, né, vai diminuir o fluxo do consultório lá na frente, porque essa criança não vai ter tantas cáries, não vai precisar extrair nenhum dente. Então, começando lá na escola, lá de pequenininho, a gente pega desde as primeiras turminhas já, né, do infantil 4, lá com 4 anos, e já começa a trabalhar essa questão da escovação com eles. Só que criança, né, a criança ela aprende, ela é esperta, só que se o pai e a mãe não ficar cobrando, ela esquece. Em casa ela acorda, ela não vai lembrar de escovar o dente, ela quer saber de acordar, de ver desenho, de comer. Então o pai e a mãe tem que acompanhar, tem que cobrar, tá? Crianças, principalmente as menores dos 8 anos, é responsabilidade dos pais de cobrar e de acompanhar, porque ela ainda não tem condição, né, e nem cognição para tomar essas decisões sozinhas e para se cuidar sozinha. Então o pai e a mãe são muito importantes. 7h59, 7 horas mais 59 minutos. Quero agradecer aqui a Clair Lara Bolles, que é diretora do Departamento de Saúde Bucal, e com o dentista Gabriel Murbach, que fica aqui aberto ainda para esse mês de novembro, para a gente marcar uma nova visita com vocês, tá? Porque a gente tem bastante coisa ainda para falar e é um tema que a gente tem que falar com mais frequência. Eu acho que essa informação, se muita gente não está disposta a multiplicar essa informação, a Rádio Jornal tem as portas abertas para vocês conseguirem disseminar essa informação e a gente transformar isso num conteúdo, porque esse tipo de conteúdo é importante, conteúdo da prevenção. Obrigado, Clair, obrigado, Gabriel. Muito obrigada a você e a todos os ouvintes por estarem nos escutando e também, inclusive, adquirindo novos hábitos no cuidado da saúde bucal. Valeu, Gabriel. Valeu, obrigado. Bom, corintiano, Gabriel, não? Não, sou santista, mas dá até vergonha de falar recentemente, não, né? Mas tá voltando. Tá melhorzinho. Que bom, Clair, né? Lá em casa é Grenal também. Grenal também. Gremista e o marido colorado. Ela é gremista, o marido colorado, então tá bom. Eu só queria comentar, e talvez ia ter a oportunidade de tirar o sarro de algum corintiano que esteja agora, né? Porque o Corinthians perdeu ontem pro Racing da Argentina de virada pelo placar de 2-1. E foi eliminado, olha quem diria, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Agora só vai ter o Campeonato Brasileiro para tentar se livrar do rebaixamento. Perdeu ontem pelo placar de 2-1. Hoje, 9 da noite, o Grêmio da Clair vai jogar no Maracanã com o Fluminense na abertura desta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente fala mais, meio-dia 15. 11 da manhã, hoje, Tatiele vai estar com o Andrezinho. O pessoal, vão com calma que vai ter um locutor de verdade hoje no horário, tá? Tá chegando Luciane Reolon, um grande abraço.
Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal.